Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso New Vibecast, gente amiga. Começando mais uma vez o nosso canal que traz entrevistas, bate-papo com personalidades, pessoas do meio artístico, pessoas do meio empresarial, pessoas que vêm trazer informação, esse bate-papo gostoso com a gente aqui no canal. Hoje temos a oportunidade de receber mais uma vez um grande entrevistado, vai trazer muitas informações, muitos dados importantes, inclusive para quem? Para você, meu amigo, minha amiga empreendedor. Fique atento, fique atenta. Muitas vezes você que está empreendendo não sabe que tem a oportunidade de dar aquela reviravolta na sua empresa, na sua micro, pequena empresa, média, enfim. Você tem uma oportunidade de ter aquela super oportunidade de mudar a cara da sua empresa. A gente vai estar falando sobre isso, sobre empreendedorismo, finanças e muito mais. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a todos os nossos grandes parceiros, nossos patrocinadores, entre eles Plusnet Fibra Ótica, internet de qualidade, já sabe, é Plusnet, gente amiga. Plusnet é diferenciado de verdade. Grupo Capitão Bar, obrigado mais uma vez, Grupo Capitão Bar, muito obrigado pela grande parceria. Aproveitando para agradecer demais empreendimentos no Brasil, aqui em Foz, também no Paraguai, valeu mesmo, gente. Ótica Estrela, precisando fazer os seus óculos de grau, óculos de sol também. Ótica Estrela, armações incríveis, lentes maravilhosas, variedade, qualidade, preço baixo, bom atendimento. Lembrando também, o seu automóvel precisa de manutenção, Fênix Auto Center, na Vila Portes, além de manutenção de automóvel também, pneu, precisou de pneu para o seu veículo, é na Fênix Auto Center. Atenção, minhas amigas, Estúdio Baraldi Beauty, quer realçar ainda mais sua beleza? Vai até ao Estúdio Baraldi, que eu tenho certeza que vocês vão ficar ainda mais lindas, tá certo? Vidraçaria GB, vidros e alumínio, precisou, vidro, esquadrias, Vidraçaria GB é uma grande parceira também, obrigado. Sorelli, Sol Energias, hoje em dia, quem não quer economizar na conta de luz, né? Placas de energia, então, para sua casa ou empresa é com Sorelli. Gente, vale a pena demais, mais uma vez, muito obrigado. JD Supermercado, eu sei que também é um grande parceiro nosso, vai fazer suas compras do dia a dia, abastecer sua casa, sua empresa. Supermercados JD, o lugar certo para você economizar, meu amigo, minha amiga. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém, que se eu esquecer de alguém aí fica feio para mim, né? Deixa eu ver. Ótica Estrela, que eu já falei, muito obrigado mais uma vez. Como eu falei também, o Supermercado JD, um grande abraço a esses nossos parceiros aqui do New Vibecast. Fênix, achar que eu falei todos, né? Mas eu vou voltar a falar sobre eles daqui a pouquinho. Agora deixa eu aproveitar para apresentar o nosso convidado. Hoje nós vamos receber o Volney Lamper, coordenador do Banco de Empreendedor de Foz do Iguaçu. Volney, seja muito bem-vindo. Hoje fizemos um convite para que você possa vir conversar com a gente, que você possa vir trazer informação para os nossos empreendedores aqui de Foz região. Seja bem-vindo. Boa noite, Caco. Boa noite, ouvintes, a pessoas que estão nos assistindo nesse momento aí. É uma oportunidade ímpar aí. Obrigado pela porta aberta aí para a gente poder trazendo mais informações com relação ao Banco do Empreendedor. Já diz tudo, né? Banco do Empreendedor, ou seja, é um local onde as pessoas que têm a característica de empreender na sua vida profissional podem estar procurando um apoio. A gente costuma, como eu digo, todas as entrevistas, nós vamos nos aprofundar em tudo que o Banco do Empreendedor pode estar oferecendo aos empreendedores que nos acompanham, aqueles que sabiam que podiam estar aproveitando essa oportunidade, aqueles que não sabiam também, mas a gente costuma fazer o quê? Fazer mais ou menos uma linha dorsal, uma linha cronológica do nosso entrevistado. E com você não vai ser diferente. Como é que você iniciou sua carreira no Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu, Volney? Foi em Foz, foi fora, como é que foi? Fala pra gente. Isso, uma longa história, né? Eu sou servidor público, né? Sou concursado pela Prefeitura de Foz já há 33 anos. E lá nos anos 2000, quando foi criado a Agência de Fomento, também foi criado esse programa chamado Banco do Empreendedor, né? Então eu tive a oportunidade lá em 2001 de ter sido selecionado entre servidores da Prefeitura de Foz para passar por uma qualificação e então poder operar o Banco do Empreendedor em Foz do Iguaçu. E foi assim que aconteceu, né? Então eu trabalhava na Secretaria de Indústria e Comércio na época, recebi um convite para estar fazendo esse treinamento junto ao governo do estado e aqui estou até hoje desempenhando funções junto ao Banco do Empreendedor aqui de Foz do Iguaçu. Antes de iniciar, no seu trabalho dentro da Prefeitura Municipal,
que o Volney fazia? O Volney já pensava em trabalhar com finança, pensava em trabalhar nessa área administrativa, tinha algum outro sonho? Como é que era a vida um pouquinho antes do Volney? Isso, a minha vida antes era na parte administrativa, né, da Secretaria. Eu trabalhava no Departamento de Comércio Exterior da Secretaria de Indústria e Comércio, né? E a gente assessorava ali as pequenas empresas a fazerem a importação, né? Até quando foi criado aquele processo, né, do empreendedor, do importador informal, né, que a Receita Federal criou uma nomenclatura para isso, onde as pessoas podiam importar as mercadorias do Paraguai de uma forma legalizada, né? Então, eu trabalhava nesse setor na época, né? Então, jamais esperaria aí trabalhar com finanças, né? Oferecer crédito, trabalhar na alavancagem das empresas de Foz do Iguaçu. Isso acabou virando uma paixão, né? Até pelo tempo já que eu estou desempenhando essa atividade aqui em Foz do Iguaçu, né? Então nada melhor do que você ver que com pouco dinheiro você pode fazer uma grande diferença para os empreendedores aqui da nossa cidade. E por falar em tempo, quantos anos já no Banco do Empreendedor? Banco do Empreendedor agora em agosto, eu estou fechando 23 anos, né? Hoje é o segundo agente de crédito mais antigo da cidade, né? Do estado do Paraná, né? Então muitas pessoas passaram por essa função e eu, graças a Deus, pude me manter nela desde o início, desde agosto de 2001 até agora. Hoje o Banco do Empreendedor está na Avenida Brasil ali. Isso. Explica para a gente mais ou menos a localização exata e hoje quantos colaboradores tem o banco? Isso, bem no alto da Avenida Brasil, ali naquelas 3 casinhas, né, onde funcionava o Instituto de Identificação até antes da gente ocupar aqueles espaços. Nós trabalhamos ali com dois menores aprendizes, né, da Guarda-Mirim e mais 2 servidores de carreira. Então, uma equipe bem reduzida para dar conta de uma demanda bem grande hoje no município, né? Mas a gente tem feito um esforço aí, tem atendido todo mundo. Fala um pouquinho para a gente, Volney, como é que o Banco do Empreendedor e como é que ele atua na cidade? Hoje, essa captação, ele vai até algumas empresas, ele aguarda as pessoas irem até o banco. Como é que funciona essa conexão? Isso, o Banco do Empreendedor, assim, acho que cabe explicar um pouco como ele funciona, né? Ele é um programa que o município precisa aderir com o governo do estado, né? Então, no estado tem um representante que chama Agência de Fomento do Paraná e no município ele é vinculado através da Secretaria, normalmente de Indústria e Comércio, né? Então, existe um convênio entre esses dois órgãos, do município e o governo do estado, para que o programa possa funcionar, né? Nós temos feito a divulgação, né, das ações do Banco do Empreendedor através da imprensa e até pelo tempo, né, que a gente tem atuado aqui em Foz, porque as pessoas vão divulgando para os seus conhecidos e isso vai criando uma rede, né? Então, uma rede bastante grande hoje, mas infelizmente a gente ainda não está em todos os pontos da cidade, né? Tem muitas empresas ainda que não conhecem o Banco do Empreendedor, mas ele atua assim, né, de boca a boca, um empreendedor indicando para o outro e a gente tem as parcerias, né, das entidades que acabam divulgando as ações do Banco do Empreendedor. Tu acredita que um programa hoje que viesse a divulgar os trabalhos, os serviços que o Banco do Empreendedor oferece seria importante? Super importante, né? Porque existe o recurso a uma taxa bem acessível para o pequeno empreendedor e até médias e grandes empresas, né? Mas infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar em todo o público-alvo, né? Então a gente não chegou ainda ao conhecimento de todos os empresários de Foz, né? A gente tem um número grande de CNPJs aqui no município que ainda não conhecem as ações do Banco do Empreendedor. Segundo você que está desde o início à frente desse empreendimento, digamos assim, em Foz do Iguaçu, qual a importância que tu vê hoje para os empreendedores de Foz do Iguaçu ter uma instituição como essa em nosso município? Eu costumo dizer assim que, se não a principal porta de acesso à captação de recurso para o pequeno empreendedor, talvez nós sejamos a mais importante forma de acesso a isso, né? Porque o público-alvo do Banco Empreendedor é aquela pessoa mais tímida, né? Aquela pessoa que talvez tenha vergonha de entrar num sistema financeiro tradicional, numa agência mais requintada, né? Sim. Então o Banco do Empreendedor é para atender esse público aí, o pequeno empreendedor, o que tem dificuldade de conseguir o crédito, que às vezes não tem muita documentação para apresentar para a instituição financeira, né? Então esse é o nosso diferencial, é atender essas pessoas que normalmente são excluídas do sistema financeiro. Mas a gente opera todas as linhas de crédito da Fomento Paraná hoje. Então a gente pega lá o informal, o pequeno empreendedor, o recém-formalizado e até empresas de grande porte do município. Eu não sei se tem esse dado hoje, pelo menos atualizado, Volney.
quantos CNPJs ativos nós temos em Foz do Iguaçu e quantas empresas já fizeram uso dessa oportunidade de ser parceira e estar junto com o Banco do Empreendedor fazendo os empréstimos? Isso, eu tomei o cuidado de puxar essa informação, até porque é um número bem expressivo, né? Nesses 23 anos, mais de 189 mil CNPJs passaram pelo Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu, né? Isso, traduzindo em valores, são mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais que circularam através das ações de crédito do Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu, né? Então, são números expressivos, é um número bem expressivo. É lógico que não são empresas individualizadas, né? Porque nós temos empresas hoje com 9 contratações de crédito conosco, né? Então, quitou uma, vai renovando e... Isso vale a pena também destacar que serve tanto para as MEIs quanto empresas de grande porte. Isso, um diferencial do Banco do Empreendedor é que a gente consegue fazer o financiamento até para o informal, né? Aquela pessoa que ainda não constituiu uma empresa, né? Então, você tem uma atividade por algum motivo não faz ligado ao CPF da pessoa. Isso, ele faz ligado ao CPF da pessoa. Então, normalmente lá a dona de casa que vende pão, faz bolo, bolacha aí no final de semana, um jardineiro que ainda não formalizou por algum motivo, né? Sim, sim. A gente financia essa atividade e faz um acompanhamento dela para que leve ela a ser um MEI, né? Um microempreendedor individual, depois crescer por portes maiores, né? Então, a gente começa com liberação de valores pequenos e vai até valores grandes, né? A gente operacionaliza valores de até 15 milhões de reais em Foz hoje, né? Hoje, existe algum tipo de restrição ou com o CPF ou com o CNPJ? Tem uma restrição, alguma coisa assim? É um impeditivo para conseguir esta linha de crédito no Banco do Empreendedor? Ou, como você falou, já que é um sistema mais facilitado, ele não leva isso tanto em consideração? Isso. A questão de acesso facilitado nas linhas de crédito que a gente tem, elas infelizmente são limitadas pelo Banco Central, né? Então hoje, se você tem restrição de CPF, a gente não consegue atender, por uma questão de normas, regras, leis, né, do Banco Central, né? Mas a facilidade nossa é que normalmente você não precisa aprovar o faturamento da empresa, diferente de um banco, né? Onde você precisa ter exatamente tudo contabilizado, né? Então o Banco do Empreendedor trabalha com essas facilidades, né? Hoje, qual que é a diferença do Banco do Empreendedor para uma outra instituição bancária de linha de crédito com relação à taxa de juros? Tem como ter uma média para a gente ter uma estimativa? Olha, é praticado hoje nos bancos, tanto em estatais como privados, um juro de tanto por cento. Hoje, no Banco do Empreendedor, está nessa média. Isso, o principal diferencial de uma taxa de juros comparada do Banco do Empreendedor com uma instituição financeira é que normalmente na instituição financeira você precisa ter um vínculo, né? Você precisa ter um histórico de relacionamento, né? Então, se você não tem a conta lá, digamos, no Banco X, movimentando valores por essa conta por um certo período, consequentemente também não vai ter um limite de crédito, né? Para você ter acesso a pedir um financiamento para essa instituição. Nós, lá no Banco do Empreendedor, nós analisamos a questão de tempo de constituição da atividade para estipular um limite, né? Então, atividades informais vão ter acesso até 10 mil reais, atividades formalizadas há mais de um ano e sendo pequenos empreendedores até 20 mil reais, e aí acima disso, acima de um ano de histórico, sendo microempresa, empresa de médio e grande porte, a gente trabalha com operações de até 12 milhões, até 15 milhões de reais hoje, né? Então esse é o diferencial. Conosco a pessoa não precisa ter um histórico, ela simplesmente precisa contar a história e levar a documentação para nós, que é o diferencial para ter acesso a uma taxa, se não a menor hoje do sistema financeiro de Foz, né? E como é que foi durante o período da pandemia? Penso eu que se não durante a pandemia, logo em seguida, teve uma procura ainda maior, correto? Isso. Na verdade, assim, eu costumo dizer, a gente nunca trabalhou tanto pelo Banco do Empreendedor igual no período da pandemia, lá em 2020, com o surgimento da Covid, né? Eu acompanhei a entrevista do meu colega Léo aí na semana passada, né? Ele até comentou a respeito disso, e nós fomos inovadores naquela época com uma ação chamada Foz Juro Zero, onde a gente conseguiu ofertar dinheiro a juro zero para todos os empreendedores de Foz, que foi assim um diferencial a nível de governo do estado e hoje até a nível de União, né? Até do país todo, onde a gente conseguiu atender quase 3 mil empresas em Foz e o município
município. Só no período de 2020 a 22. Isso, só no período da Covid, ali, início de 2020 até outubro, novembro de 2020, a gente atendeu quase 3 mil empresas, onde a prefeitura fez o pagamento do juro, gastando quase nada para fazer isso, e a gente conseguiu manter essas atividades que possivelmente teriam sido sumido do mapa, né? Porque... E qual que era o perfil das pessoas que procuravam, principalmente o Banco do Empreendedor nesse período? Isso, as operações eram de valores pequenos, né? Até R$6 mil, que era justamente a intenção de manter aquela atividade naquele período onde estava tudo fechado na cidade, né? Então existia uma decretação onde ninguém poderia trabalhar, os comércios fechados, o pequeno empreendedor não tinha serviço e, consequentemente, isso afetou diretamente todo mundo na cidade, né? Então a gente atuou, a gente criou o projeto, a gente implantou o projeto chamado Foz Juro Zero, para dar respaldo das pessoas conseguirem um crédito e manterem as suas atividades. Até por isso é que a gente talvez tenha esse número elevado hoje de microempreendedores individuais em Foz, né, que começaram seu empreendimento naquele momento de dificuldade, né? E a inadimplência, ela por ser um banco justamente que não é um banco que exige tanto da pessoa que vai fazer a linha de crédito, é um banco que ele procura o empreendedor. Como é que funciona com relação à inadimplência? É uma taxa menor ou não tem muita diferença? Isso, a taxa de inadimplência nossa está sempre dentro do esperado, né? Assim, próximo do vencimento das parcelas ou logo após o vencimento ela sobe um pouco, depois ela volta ao normal de novo. Por quê? Porque a gente identifica que o Banco do Empreendedor é uma porta de acesso, é uma oportunidade de captação de dinheiro barato para o empreendedor. Se ele fechar essa porta criando uma inadimplência com nós, criando uma forma negativa, né? Uma pontuação negativa de avaliação pela própria Fomento Paraná, pelo Banco do Empreendedor, ela vai estar fechando a oportunidade de captar recurso barato, né? Então as pessoas têm ciência de que pagando em dia elas vão renovar a oportunidade do crédito barato com a gente, né? Isso tem acontecido durante esses anos todos, né? Então, inadimplência nossa é quase que zero, até porque a gente já foi premiado pelo governo do estado por ter a menor inadimplência, e em se comparando aos valores que a gente movimenta em Foz hoje, isso é significativo, né? É um trabalho também, porque eu acho que é importante, né, Vonei, não tão somente poder fazer a liberação do crédito para o empreendedor e para a empresa automaticamente, mas conhecer. Eu acho que o trabalho de relacionamento que vocês têm entre banco e empreendedor é que faz toda a diferença, ou não? Isso. Intermediar com qualidade todos os produtos que a Fomento Paraná disponibiliza através do site tem feito a diferença, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de captar isso eletronicamente, entrar no site e pedir o financiamento, né? Até porque você não sabe se está encaminhando o documento pro local onde ele deveria estar indo ou não, né? Você está mandando documentos sigilosos, documentos pessoais teus, cópia de cartão de depósito, de conta corrente, né? Então, o que a gente preza muito lá é criar esse vínculo de confiança nos empreendedores, até porque pelo tempo que eu tô lá e hoje as pessoas chegam para procurar o crédito, normalmente todo mundo quer falar comigo, né? Mas a gente não dá conta do recado, né? Porque a gente tem várias outras ações que precisam fazer o banco continuar crescendo em Foz, né? Então, as pessoas pedem, eu dou um oi para as pessoas e encaminho para a minha equipe, né? Porque aí a gente consegue dar fluxo, né? Dar volume nas operações de crédito. Por mais que queira, não consegue dar a atenção que todos merecem e gostariam, né? Isso. Infelizmente, a equipe é pequena, né? É pequena para fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Mas as pessoas têm entendido nisso e o importante é a rapidez no processo, né? Para ela ter acesso ao crédito. Em média de quanto tempo? As operações pequenas da primeira visita? Isso, assim, a gente faz um atendimento antecipado pelo WhatsApp, onde a gente orienta as pessoas do que a gente vai precisar para fazer a análise. A pessoa entra em contato conosco para levar a documentação e esse processo todo demora em torno de uma semana, né? Das operações de microcrédito que a gente chama, né? Até que valor mais ou menos? Até R$20 mil. Até R$20 mil. Isso. Operações acima de R$20 mil, elas demandam um pouco mais de tempo porque a documentação é outra. São empresas de médio, grande porte, tem sociedade normalmente, né? Então o processo é um pouco mais demorado. E quais são as linhas de crédito que o Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu pode disponibilizar para as empresas hoje? Isso, hoje nós operamos praticamente todas as linhas, exceto a linha destinada a órgãos públicos, né, que são os municípios, né? Mas o Banco do Empreendedor de Foz está capacitado para fazer qualquer tipo de operação da Fomento Paraná para mulheres empreendedoras, para inovação, para energia renovável, né, painéis solares,
pesquisa, inovação, projetos de inovação a juros zero. Então, nós operamos todas as linhas, aquisição de equipamentos, aquisição de veículos, linhas novas. São taxas diferenciadas para cada uma delas? São taxas diferenciadas para porte de empresa e para tipo de investimento, né? Então, a média aí é de 0,50%, hoje de 0,5% a 2,32% aí, as taxas do Banco do Empreendedor. No máximo 2,32%. No máximo 2,32%, que se analisando com o mercado ainda é uma taxa barata, né? Porque hoje o mercado está praticando bem acima, né? Isso. Tem praticado acima. Isso, um diferencial nosso é que o Banco do Empreendedor praticamente trabalha com taxas fixas, né? Então não tem aquela variação da Selic, né, que a gente enxerga em outras operações de crédito aí no governo federal. Perfeito. A taxa fixa é uma previsão melhor para quem vai querer fazer linha de crédito. Isso. Existe a possibilidade da pessoa pagar em dia ou pagar com atraso, né? Ela escolhe a melhor opção para ela naquele momento, né? Mas pagando em dia sempre vai ser a melhor opção. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa hoje, qual que é a característica das pessoas que vão hoje, normalmente, fazer o empréstimo lá no Banco do Empreendedor? São empresas de que porte, até que porte, qual que é a média de valor, é para contratação de novos funcionários, capital de giro, aquisição de veículos, construção e aquisição de nova sede. Qual que é o perfil hoje que Foz do Iguaçu tem predominado? Isso. O principal cliente nosso hoje são os pequenos empreendedores, o MEI, né, o microempreendedor individual, né? Então a gente tem atendido muito essa demanda e as nossas linhas elas são todas direcionadas para o capital de giro. Então a pessoa não precisa comprovar para nós onde ela vai investir esse dinheiro, né, da captação conosco, né? Então, em nenhuma das linhas. Ou como você falou que vai comprar uma aquisição de veículo, aí ele tem que comprovar. Isso, investimento em estrutura física, investimento em equipamentos, depende da linha, ela precisa comprovar, né? Mas as operações abaixo de R$500 mil hoje são todas direcionadas a capital de giro. Então não precisa de uma comprovação. E é a melhor taxa? 0,5%. Né? Dá para ter uma noção. É a taxa mais em conta que você comentou. 0,5%. A gente está com um programa aí chamado Programa Paraná Recupera. A gente conseguiu captar aí uma segunda edição dele para Foz do Iguaçu, justamente por causa da epidemia da dengue, né? A gente teve a decretação aí recentemente de calamidade pública no município, né? Sim. E nós corremos atrás desse programa de um fundo de desenvolvimento econômico do estado do Paraná e conseguimos trazer esse recurso para cá. Então é uma cifra ilimitada, né? Que a gente pode estar dispensando aí para as empresas de Foz, né? Isso tem trazido aí uma procura bastante grande. Qual que é a proposta dela? A proposta é assim, a gente alavancar as empresas de Foz com dinheiro barato até o teto de R$500 mil. E a pessoa não precisa aprovar isso de volta, ela precisa manter os pagamentos rigorosamente em dia. Então é uma opção assim, contrata um dinheiro barato que hoje no mercado sairia em torno de 2% aí, conosco vai custar 0,5%, mas vai ter que pagar em dia esse financiamento, né? Dá uma diferença bastante grande no valor de uma parcela, né? Praticamente a metade, né? Uma operação de R$500 mil hoje vai terminar custando 609, 610 mil reais, quando na verdade ela custa quase R$1 milhão no banco, né? E as parcelas, em média? Tem como ter uma média operações de parcela? Isso, operações pequenas, né, até R$20 mil até 3 anos e operações acima disso até 60 meses, né, um prazo bastante longo, né? E a média de valor da parcela fica em torno de quanto, mais ou menos? Operações de R$20 mil em torno de R$608 por mês a parcela, né, em 36 meses, né? Operações grandes depende do valor daí, né? Do valor da operação que a gente tenha feito, né? Uma operação em torno de R$300 mil hoje. 300, eu teria que calcular para você de cabeça. Não, tudo bem. Mas é tranquilo. Não, tudo bem, mas o que importa é que, na verdade, é que o juro de 0,5% ele já é atrativo, né? É atrativo até assim, só nessa primeira etapa, agora fazem 30 dias que a gente está operando isso, essa proposta vai até dia 8 de setembro desse ano. Então, só no primeiro mês aí a gente já tem mais de 300 pedidos de crédito aqui em Foz do Iguaçu. Para a gente operar praticamente em 3 pessoas.
É bastante. É bastante. Pra uma equipe, como você falou, reduzida, né? Reduzida, bastante reduzida, né? Eu trouxe aqui os números, né? Só nesses primeiros meses aí de 2024 a gente tem quase 250 operações já liberadas, né? Isso são quase 2,5 milhões de reais que estão circulando na economia de Foz. Nossa, que maravilha, hein? Isso. Que maravilha. E um outro dado que a gente tem separado também é que quase metade dessas operações foram feitas para mulheres. Para mulheres, né? Então, o perfil hoje de quem trabalha com a parte de estética e beleza, alimentação. Cabeleireiro, confecção, lojas de roupa, loja de calçado, tem os mais variados aí, atividades. Incrível mesmo, hein? E, bom, essas ainda precisam de alguma garantia? São garantias das mais variadas possíveis, né? Então, inicialmente as pessoas reclamavam que o Banco do Empreendedor exigia avalista, né? E isso dificultava a captação de recursos porque muitas pessoas não tinham como conseguir essa figura do avalista, né? Então, o Sebrae fez uma parceria com a Fomento Paraná e eles disponibilizaram o FAMP, né? Um fundo de apoio aos pequenos empreendedores, né? E esse fundo ele faz a garantia ao invés da pessoa ter que disponibilizar de um parente, de um amigo, tal, uma terceira pessoa para poder fazer a garantia, né? Então, hoje a gente pode trabalhar com a contratação do FAMP, a gente pode trabalhar com a contratação do FGI, do BNDES e das SGCs, que são as Sociedades Garantidoras de Crédito, né? Então, existem 4 opções de garantia, né? 5, na verdade, né? A pessoa pode apresentar um aval, ela pode contratar o Sebrae, ela pode contratar o BNDES, ela pode contratar a Garante Oeste, na nossa questão aqui, e ainda pode apresentar patrimônio, né? Ela pode deixar algum bem como garantia, né? Então a gente não tem mais essa dificuldade de não conseguir o crédito por falta de garantia. Você comentou conosco que durante a pandemia foram feitas linhas diferenciadas, agora está conseguindo também um programa diferente com relação à dengue, e não tem como a gente não tocar num assunto que está tão presente no dia a dia hoje. Infelizmente, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, eu que sou gaúcho, tenho minha família toda lá, fico muito consternado com tudo isso, me solidarizo aos meus irmãos do Rio Grande do Sul, tenho visto o quanto tem sido difícil a batalha desse dia a dia, de recomeçar, de reiniciar esse processo, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, dos empreendimentos que eles têm. Hoje, o banco do empreendedor de Foz do Iguaçu, já percebe que isso pode de alguma forma respingar na economia do Paraná, de Foz do Iguaçu, e existe uma possibilidade de algum tipo de parceria que se pensa hoje em estar dando algum apoio à comunidade do Rio Grande do Sul? Eu acho que com certeza isso acontece, né? Porque o sul do país é o celeiro, né? Desse país afora, né? Então, a gente tendo e vendo o que está acontecendo lá na região de Porto Alegre, né? Deixa todo mundo consternado com isso, né? Com certeza tem muitas indústrias lá que fornecem mercadorias para clientes nossos aqui, para empresas, para hotelaria, para gastronomia aqui de Foz do Iguaçu, e com certeza isso vai repercutir aqui, né? Uma das ideias que a gente teve e está levando para a diretoria da Fomento Paraná em Curitiba uma possibilidade da gente estar dando um reforço na estrutura da agência de fomento do Rio Grande do Sul hoje, né? Até porque as pessoas que estão lá, elas estão preocupadas, às vezes até com problemas pessoais, né? Os agentes de crédito lá, o pessoal da Fomento lá do Rio Grande do Sul pode estar passando por necessidades assim, né? E a gente tem um time bastante forte. Hoje a Fomento Paraná, ela é líder, né? Entre todos os estados da federação, a Fomento Paraná foi eleita a melhor agência de fomento do país. E ela tem uma rede nos 399 municípios do Paraná. Então, em quase todas as cidades tem a figura do agente de crédito, que é a minha figura aqui em Foz do Iguaçu, né? E nós temos bons agentes de crédito nesse estado
no estado todo, né? Então, a ideia que a gente está levando agora no final do mês para o presidente da Fomento Paraná em Curitiba é da possibilidade da gente estudar uma forma de mover essa equipe que a gente tem aqui hoje para ajudar o estado do Rio Grande do Sul, né? Seria a equipe não só de Foz do Iguaçu, mas de várias do cidades estado do todo, estado. Né? Os agentes que puderem se disponibilizar e com a parceria... Seria uma parceria a presidência da agência do Paraná com a presidência da agência do Rio Grande do Sul. Seria uma linha direta entre as presidências. Isso, tentar a gente juntar aí os agentes que tiverem disponíveis, os melhores, os campeões aí de liberação de crédito do Paraná e fazer um mutirão lá para ajudar essas empresas que estão precisando. Em loco mesmo. Isso, a gente está lá compondo a estrutura da agência de fomento do Rio Grande do Sul e ajudar o pessoal de lá, né? Porque como a gente tem essa habilidade de analisar um crédito, isso faz falta na hora de ter uma equipe pequena. A gente sente isso em Foz, né? Agora imagina um estado todo precisando desse apoio, né? Então, montar uma equipe aqui, escolher os agentes de crédito que possam somar lá no Rio Grande do Sul e a gente ir lá, fazer o crédito lá para ajudar as empresas que estão precisando nesse momento. Você seria uma pessoa que iria? Olha, seria um candidato para fazer isso, até para capitanear se for necessário, mas me propor a ir lá e ajudar a fazer esses créditos, fazer as operações saírem do papel e chegar para quem precisa. E você que trabalha com essa parte de empreendedorismo, de linha de crédito para empreendedor, como é que você avalia o cenário por reinício desses empreendedores do Rio Grande do Sul numa situação como essa? Eu acho assim que praticamente o que a gente teve lá atrás, sem saber o que estava acontecendo na época da Covid, né? A gente estava preparado, a gente tinha uma lei que amparava e a gente não tinha como aplicar ela, que foi o programa de microfinanças de Foz, né? Chamado Foz Juro Zero, né? Então surgiu a pandemia, a gente aproveitou uma coisa que estava pronta, que não tinha como usar, porque a situação econômica estava normalizada, estava estabilizada, né? E a gente conseguiu usar isso lá naquela época. Foi uma inovação, né? Que é o que as empresas de lá vão precisar agora. Eu não sei como funciona isso hoje no Rio Grande do Sul, né? Mas, se não me engano, o nome do programa lá chama Banco do Povo, né? Que foi um dos primeiros programas de crédito orientado do país, né? Junto com Minas Gerais. Então, tá lá o produto, né? A gente só precisa fazer isso acontecer, sair do papel e fazer chegar para o pequeno empreendedor, que foi o que a gente fez aqui na época da pandemia. Eu não sei se tem como a gente fazer um paralelo, uma avaliação paralela ou não, mas assim, acho que o período pandêmico ele foi extremamente muito triste, muitas vidas se perderam, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas eu acredito que a estrutura em si, ela se mantinha, né? Sim. E em muitas situações lá do Rio Grande do Sul agora não se tem estrutura nenhuma, porque não se tem mais a loja, não se tem mais o comércio, não se tem mais nada. Então, além da economia enfraquecida, não se tem estrutura física muitas vezes. Ou até um aporte financeiro para repor tudo isso, né? Aqui a gente trabalhava na época a gente recebia documentações virtuais, né? As pessoas tinham que mandar foto do documento para nós, porque tinha um decreto proibindo a circulação de pessoas. E a gente visualizava uma geladeira sem mantimento dentro, né? Agora eu fico imaginando no Rio Grande do Sul, onde não tem a geladeira, né? Onde não tem mais a geladeira e o mantimento, como fazem essas pessoas, como fazem os microempreendedores individuais, né? Como eles vão retomar a atividade deles se o jardineiro perdeu a maquininha de cortar grama dele, se a confecção perdeu a máquina, se a pessoa do bolo perdeu o forno, como faz esse pessoal? A nossa preocupação na época era colocar alimento para manter as pessoas com condição em casa, né? Mas hoje as pessoas não têm nem isso, né? Se torna difícil até o recomeço, né? Isso. Tu não tem o ponto de partida. É isso. Literalmente iniciar do zero, né? E o governo tem recurso para isso, né? Agora, como ele vai fazer para operacionalizar isso é mais difícil, né? Porque também não tem estrutura a mais de reforço de pessoal para fazer isso, né? Não dá para chamar qualquer pessoa para dentro de uma instituição financeira para fazer um contrato de crédito, né? Esse é o diferencial. É o diferencial. É o diferencial. Hoje o Banco do Empreendedor, além dele fornecer a linha de crédito, ele tem algum tipo de programa de orientação para o empreendedor de como fazer esse investimento da forma mais correta? Nós temos assim duas situações. O Banco do Empreendedor por si só, ele faz o crédito orientado, né? Então, a gente apoia as empresas, a gente dá orientação financeira, de administração, de gestão,
A gente tem qualificações que o Estado disponibiliza, né? Bom Negócio Paraná para os empreendedores. E a gente tem também, quando você contrata o FAMP do Sebrae, o próprio Sebrae liga para as empresas e visita as empresas para fazer o acompanhamento. Então não tem como você dizer que está com dificuldade em alguma gestão aí da empresa, né? Então o Banco do Empreendedor faz e o Sebrae também faz. Então, todas as empresas podem ser assistidas pelo Banco do Empreendedor. Tem a preocupação não apenas de liberar a linha de crédito, mas também de orientar a melhor forma a ser utilizada. Isso, porque assim, se o crédito não voltar para nós, o processo fica moroso. E fica caro também, porque a gente tem que executar esse processo para receber o dinheiro de volta. Então, nada melhor da gente acompanhar esse empreendimento para ele não cair na inadimplência e a gente ter o dinheiro de volta e continuar emprestando para o próximo empreendedor. Essa é a essência do Banco do Empreendedor de Foz. E hoje em Foz do Iguaçu, como você falou, com uma equipe reduzida, é quase que impossível, para não dizer impossível, estar saindo um pouco do escritório e indo para as comunidades para falar mais, né? Isso, hoje a gente tem aproveitado as oportunidades, tipo essa que você conseguiu para nós, né? De trazer aqui e através dessa mensagem do podcast chegar para o telespectador, né? Para a pessoa que está assistindo lá e precisando dessa informação. Porque cada minuto fora do escritório é um processo a menos que vai ser analisado, né? Então, a gente não tem desse tempo aí, então a gente aproveita todas as oportunidades de fazer a divulgação em massa, né? Igual você conseguiu fazer com nós aqui. Mais uma vez eu quero aproveitar para agradecer aos nossos grandes parceiros aqui do New Vibecast, entre eles Ótica Estrela, armação, óculos, lentes de sol ou também lentes de grau, você encontra com qualidade na Ótica Estrela. JD Supermercado, no seu dia a dia, você vai encontrar ofertas diferenciadas. Gente, vale a pena conferir mesmo, hein? Fênix Auto Center, isso mesmo, Fênix Auto Center, manutenção do seu veículo, quer deixar ele bonito, arrumadinho, pneu também é na Fênix. Estúdio Baraldi Beauty, atenção meninas, querem realçar sua beleza? Vai até o Baraldi, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. GB Vidraçaria, vidros e alumínio, precisou de vidro, alumínio GB, o lugar certo, trabalho de qualidade para você, meu amigo, minha amiga. Ainda também Sorelli, sol e energias, placas solares para casa ou empresa, qualidade e economia na sua conta de energia é com Sorelli, gente amiga. Ainda também Plusnet Fibra Ótica, vale a pena destacar, a internet de qualidade é Plusnet Fibra Ótica para toda a Foz e região, gente. Contrate você também, nós usamos aqui a Plusnet, hein? Grupo Capitão Bar em Foz do Iguaçu e também no Paraguai, um grupo incrível que você tem que conhecer, são empreendimentos diferenciados no setor de diversão e alimentação. Vale a pena, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos grandes parceiros. Vale a pena você conferir esses parceiros que nós temos aqui no nosso New Vibecast. Hoje, Volney, a média de quantas visitas, quantas procuras diárias por empreendedores vocês recebem na casa do empreendedor? Hoje só no Banco do Empreendedor. Isso, só de WhatsApp aí uma média de 200 mensagens dia, né, que a gente responde. Só de mensagens, 200 mensagens por dia. O WhatsApp do banco fica aberto em 3 máquinas, né? E a gente tenta dar conta de respostas e de receber algum documento que esteja faltando, mais o meu pessoal que também opera 12 horas por dia, né? Presencialmente, em torno de umas 30, 40 pessoas por dia entram no Banco do Empreendedor de Foz, né? Por causa dessa possibilidade aí de captar um recurso mais barato, né? Então, é um movimento que normalmente não tem, né? Mas a gente está ali para fazer esse atendimento. O número de pessoas que hoje procuram o Banco do Empreendedor, qual a porcentagem de efetividade na linha de crédito? Em torno assim, a gente faz um esclarecimento e tenta tirar algumas informações das empresas para evitar de fazer uma análise desnecessária, né? Porque assim, tendo CPF limpo, tendo faturamento e tendo um endividamento baixo, isso é quase que 100% de chance de aprovar um crédito, né? Então, às vezes tem CPF limpo, tem uma boa empresa, mas tem um endividamento alto e um faturamento pequeno declarado, né? Então, já não vai sair crédito, né? Então, a gente faz essa triagem inicial para evitar perder tempo na própria análise dessa operação e para o empresário também, que tem que correr atrás de papéis, né? Então, essa triagem inicial tem sido bem assertiva, né? Então, mais de 60% das propostas que entram são aprovadas hoje. Maravilha. Fala para os nossos amigos que estão nos acompanhando agora os principais documentos que ela precisa estar levando já de imediato na primeira visita que ela for fazer no Banco do Empreendedor, tanto se for pelo CPF quanto pelo CNPJ. O principal documento é a pessoa estar comprovando o faturamento dela. Não é um documento
é obrigatória. E quem tem CPF, como é que fica daí para o CPF conseguir? a gente vai investigar primeiro se isso existe, né? Se essa atividade existe, né? Mas tem Instagram, tem Facebook, tem venda, tem um caderninho, tem anotação. Então hoje as mídias digitais estão auxiliando nesse sentido. Isso. Até assim, por ser órgão público, né? Às vezes você chega e tá lá, o Volney tá com o Facebook aberto lá na tela do computador dele, né? Mas a gente está investigando a venda da empresa que está pedindo um crédito para nós, né? A gente checa para ver se existe a formalização daquela atividade lá nos meios virtuais, né? E através disso a gente consegue estipular aí uma análise em cima desse empreendimento, né? Então, quem ainda não tem Instagram e Facebook, normalmente tem aquele caderninho, vendi para fulana de tal, deve tanto, né? Ela leva aquele caderninho das anotações lá. E é suficiente? É o suficiente para atender uma operação informal. Aí as outras empresas, a MEI, ela tem a declaração anual do Simples dela, né? As empresas de porte maior também têm o lucro real, o lucro presumido, ou o próprio PGDAS, né? Que é o faturamento do Simples Nacional, né? Então fica bastante fácil. 3 situações, eu preciso saber quem é a pessoa, o que ela faz e como ela vai pagar isso para nós. Então ela precisa se identificar, a gente precisa entender a atividade dela e analisar o faturamento dela, é o que a gente vai precisar. Em cima disso fica mais fácil ter a aprovação. Isso, então às vezes a pessoa fala, mas é muito burocrático, né? Aí você conseguir captar R$500 mil num banco, a taxa de 0,5%, sem querer dizer quem você é um pouco estranho, né? É difícil, né? É um pouco estranho, até porque assim, a gente está lá para gerenciar dinheiro público, né? O que a gente administra lá é dinheiro do governo, o dinheiro do próprio cidadão, né? Então imagina a responsabilidade nossa de estar assinando uma liberação de crédito de R$500 mil sem ter certeza de que aquela empresa é um bom negócio, né? De que vale a pena fazer essa linha de crédito, né? Isso. Sabemos que o Estado premia os municípios pelo desempenho quanto a números de operações, valores, qualidade de atendimento e de propostas realizadas. Como funciona isso e como fica a classificação do Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu nesse quesito, Volney? Isso, ultimamente, aí nos últimos anos, desde 2016 mais especificamente, né, o Estado criou uma forma de avaliar o trabalho dos agentes de crédito em todo o Estado do Paraná, né? Então a gente tem tido a grata satisfação de todos os anos, desde o início da premiação do Estado, estar entre o primeiro e o segundo lugar aí no Estado todo, né? Então 2016, 17, 18, 19, 23, agora esse ano a gente está concorrendo de novo, né? Possivelmente a gente vai pegar as 2 principais premiações do governo do estado, né? Que seriam o maior número de operações em cidades acima de 250 mil habitantes, né? A gente tem superado aí Londrina, Maringá, Ponta Grossa, a própria Curitiba, né? Própria Curitiba, né? Já há 4 anos seguidos a gente tem superado todas as cidades grandes, mas tem um prêmio bastante interessante que é o campeão geral, né, de todas as cidades e de todos os agentes de crédito do estado do Paraná. São quase mais de 400 agentes de crédito hoje. Esse é o prêmio que a gente foca, né, que a gente quer correr atrás. E nesse prêmio hoje a gente está, até hoje a gente está em primeiro lugar, né? Então a possibilidade da gente continuar com esse primeiro lugar e pegar essa premiação lá no mês de novembro é bastante grande, né? Então o que satisfaz é receber esse troféu simbólico lá de acrílico, mas saber que aquilo significa que muitas empresas dentro da cidade foram atendidas, né? Então, fazer o dinheiro chegar lá para depois pegar um troféu de acrílico é a satisfação nossa hoje do Banco do Empreendedor aqui em Foz. E por que você acha que Foz do Iguaçu tem uma demanda tão grande assim? Qual a característica? Primeiro porque a gente sempre corre atrás de conseguir um recurso que tenha uma taxa de juros mais barata, né? A gente faz projetos, a gente corre atrás, a gente faz de tudo para conseguir atrair dinheiro barato para a cidade. Segundo, porque tem uma equipe comprometida, né? Os colegas que trabalham lá, o Danilo e a Michele, eles se empenham para fazer a coisa acontecer, né? Então, a gente não fica segurando uma proposta para deixar para amanhã. A gente analisa e distribui o dinheiro na cidade, porque quem está pedindo é porque está precisando, né? Então, não cabe a gente ficar demorando para isso, né? Segundo, porque as empresas também entenderam que o Banco do Empreendedor é uma possibilidade de acesso ao dinheiro barato, né? Então, os bancos às vezes direcionam pessoas para nós, né? Quando a pessoa não tem um histórico lá, acaba vindo para o Banco do Empreendedor e acaba fidelizando, né? Tanto que nós temos empresas com 10 renovações de crédito lá hoje, né? São clientes que voltam sempre porque sabem que é fácil pegar o crédito
no Mas, banco. tu consegue avaliar, identificar alguma situação em especial por se dar uma cidade de fronteira? O empreendedor aqui em Foz do Iguaçu, ele está mais motivado a empreender e automaticamente precisar de linha de crédito? Tem algum dado que tu caracteriza dentro da tua avaliação que seja assim determinante para os números de Foz do Iguaçu, além, é claro, de todo o empenho que a equipe do banco vem desenvolvendo, mas assim, a procura ser maior aqui em Foz do Iguaçu? Eu imagino que assim, depois da pandemia, com a pandemia da Covid lá atrás, em 2020, com a criação daquele produto onde o juro era zero, Esse juro zero foi só para Foz ou tiveram outras cidades do Paraná foi também? Foi só Foz, mas hoje foi copiado, acho que mais 4 ou 5 cidades do estado e mais 3 estados da federação vieram copiar esse programa de Foz, né? Então a gente foi pioneiro nessa criação desse produto, onde o município pagava juros de um dinheiro que não era dele, né? Então, isso foi uma criação, isso é legal, isso virou referência hoje no país todo, né? Então, as pessoas identificaram naquele momento de crise que se ela fizesse a atividade por si só, ela começaria a ganhar mais, muitas vezes, do que trabalhar de funcionário em um setor por aí, na hotelaria, na gastronomia, né? Trabalhar com carteira assinada, às vezes, dava menos do que hoje trabalhando como microempreendedor individual, né? E tendo o acesso do Banco do Empreendedor, fazendo um financiamento barato, onde ele conseguia começar a atividade dele, fez a diferença. A pessoa viu que dava para pegar dinheiro barato, conseguir vender o produto, ganhar mais do que quando ele trabalhava com carteira assinada, e aí um foi falando para o outro, e a gente está aí hoje com esse número expressivo de MEIs aí na cidade, né? Era essa pergunta que eu queria te fazer agora. Existe algum planejamento, alguma linha de taxa diferenciada, algum programa um pouco diferenciado para aquela pessoa que quer iniciar, dar o pontapé inicial? Ela quer abrir a empresa dela, ela pega até uma orientação para abrir o CNPJ, o MEI, seja como for, para vocês encaminham daí para o Leandro, encaminham para outras instituições ou para procurar algum contador, mas assim, aquela pessoa que está querendo iniciar a vida dela dentro do empreendedorismo, vocês têm uma linha diferenciada para isso? O primeiro empréstimo, o início da vida empresarial dela, ou não? Funciona tudo da mesma forma? Ou já teve em algum momento algum tipo de planejamento diferenciado? Nós temos essa linha. Até 10 mil reais, a pessoa pode trabalhar na informalidade e ainda não... Qualquer tipo de empresa, MEI... Isso, qualquer tipo de microempreendedor, qualquer Isso, qualquer tipo de empresa que esteja iniciando, que ainda não formalizou, seja o informal, pode captar 10 mil reais, ou aquela pessoa que saiu lá da central do empreendedor com o Leandro, imprimiu o CNPJ dele, foi ali na Avenida Brasil, na mesma rua, tal, já pode sair com 10 mil reais para iniciar esse empreendimento. E como é que funciona essa linha? E outra pergunta, a empresa que já tem, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas procura pela primeira vez o Banco do Empreendedor, também tem um programa diferente? Também, porque assim, ela precisa ter o histórico e daí a gente estipula o limite de crédito para ela conforme o faturamento dela, né? No caso da MEI, com mais de um ano de CNPJ, ela pode captar o teto da linha, que é de 20 mil reais, sem provar nada. Até porque o MEI é dispensável de emissão de nota fiscal, né? Ele pode declarar até 81 mil por ano, mas não precisa emitir a nota. Então, ele pode pegar crédito conosco de até 20 mil reais sem provar que ele faturou 81 mil reais por ano. Empresas grandes, elas vão ter que comprovar até por uma questão de legalidade, né? Então, a gente não consegue botar dinheiro público para uma empresa que não está contribuindo, pagando os impostos, declarando faturamento, né? Mas a gente tem esse diferencial, a gente consegue ouvir a história da pessoa, a atividade da pessoa e botar isso no papel para poder fazer o primeiro financiamento para essa atividade. Aí entra o diferencial, a gente financia o empreendedor informal, tenta levar ele para a central do empreendedor para ele formalizar e tenta amparar ele para que ele vá crescendo. ME, Limitada, Eireli, empresas de grande porte, né? Então essa é a essência da central do empreendedor e do Banco do Empreendedor, fazer o cara crescer. Existem programas, então, para quem está querendo iniciar a vida empresarial. Isso. Talvez a única opção de acesso a crédito a alguém que recém abriu um CNPJ sejamos nós, do Banco do Empreendedor. E hoje tu acredita que essas empresas que estão nascendo em Foz do Iguaçu, elas estão tendo mais dificuldade ou receio, de certa forma, em procurar essa linha de crédito ou não? A gente não tem sentido isso, né? Até porque se a pessoa uma vez
provou do produto do Banco do Empreendedor, que foi captar aquele recurso lá atrás, ela vai voltar sempre, né? Então a gente tem casos de empresas que começaram na informalidade, viraram MEI, que hoje são MEs, são microempresas, né? Faturamento acima de 360 mil ano, né? Então é nítido isso, né? A pessoa começa, tem um apoio do governo, uma forma que ela consiga crescer, né? Porque 20 mil reais hoje injetados na economia de uma MEI, de uma pequena empresa, transforma ela dá um up, né? Ela alavanca aquela atividade rápido, né? E já no primeiro mês, no segundo mês, já começa a pagar o financiamento. A gente tem vários casos de pessoas que quitam antecipadamente os financiamentos. Isso que eu te pergunto agora também. Existe algum prazo para o início do pagamento? Isso, nas operações pequenas, normalmente a gente trabalha com 3 meses de carência, né? 3 meses de carência. Isso, nas operações acima de 20 mil, aí é 1 ano de carência, né? Isso, aí assim, operações de porte muito maior, acima de 5 milhões de reais, aí normalmente são 2 anos de carência, né? E a pessoa paga apenas o juro sobre esse período da carência, né? Justamente para dar um fôlego, né, da alavancagem dessa atividade, né? Mas no caso das operações pequenas, capital de giro, a pessoa pega hoje, amanhã está vendendo o produto, né? Então, às vezes ela nem precisa da carência, né? A gente está quase na metade do ano já. E quais que são as novidades que o Banco do Empreendedor traz para esse ano? Tem alguma coisa projetada? É previsto o que para esse ano ainda no Banco do Empreendedor? Nós temos assim até coisa de 20 dias atrás, a gente estava com a visita do presidente Heraldo, presidente da Fomento Paraná aqui em Foz, e a gente teve algumas entrevistas aí com a presença dele, e ele colocou para nós que a gente tem aí previstos para os próximos dias o lançamento de mais 2 linhas de crédito nova, né? Uma que chama bastante atenção, que é da renovação da frota do táxi de Foz, né? Então os taxistas que têm concessão de ponto vão poder financiar um carro zero, né? Justamente para melhorar a frota, o transporte e atender melhor o turista que vem à nossa cidade, né? Lá atrás, em 2017, a gente tinha essa linha de crédito e a gente teve aí primeira colocação no estado do Paraná em número de operações. Foram quase 300 carros financiados em 6 meses aqui em Foz. Então, a maioria das SPINs que estão circulando aí foram financiadas pela Fomento Paraná naquela oportunidade, né? A gente fez muito mais operação de crédito em Foz do Iguaçu do que a região metropolitana de Curitiba, né? Que pega São José dos Pinhais, toda aquela grande região aí. Então, a expectativa agora também é bastante grande, até porque as entidades de classe do táxi já disseram que tem uma fila imensa, né, de taxistas querendo trocar o veículo, até porque o táxi aqui roda muito, né, em Foz. Então essa linha vai vir numa boa hora para trocar os carros, uma taxa de juro bem acessível também, um valor considerável, né, para estar captando um carro novo, que vai evitar aí que o carro estrague no transporte aí de um turista aí na nossa cidade, que acaba levando uma má impressão, né. Você disse que eram 2 novidades. Isso. Uma nós sabemos. Podemos saber a outra já também? Isso. A segunda também é uma linha de crédito direcionada à agricultura familiar. Para os pequenos empreendedores que trabalham lá no campo, né, que fornecem produtos para alimentação escolar do município, vendem produtos na feirinha. Agricultura familiar, pequenos empreendedores que têm uma concessão, que têm um documento de que administram uma área de terra. Tu acredita que se tivesse algum tipo de investimento maior em cima dessa área da agricultura em Foz do Iguaçu, tanto a familiar como de médio porte, enfim, se investiria mais nessa área, Foz poderia desenvolver? Porque eu conversei com o Leandro a respeito, eu consigo ver hoje Foz do Iguaçu como uma economia que ela é basicamente em cima de turismo e do comércio. Nós não temos hoje uma economia que ela é um pouco mais equilibrada e pautada em cima de agricultura e indústria, que dá um pouco mais de estabilidade para a comunidade. Isso. Você acredita que hoje uma linha de crédito diferenciada como essa, por exemplo, ela pode estar incentivando a agricultura de Foz? Com certeza, né? Com certeza. Tem vários outros nichos, né, na cidade que a gente precisa desenvolver, né? Uma opinião pessoal minha essa, né? Tem atividades aqui que precisam ser desenvolvidas, né? A gente tem hotelaria, a gente tem gastronomia e boa parte do que é usado na hotelaria de Foz vem de fora, né? A gente não tem uma fábrica aqui que faz o sabonetinho do apartamento, o shampoo do chuveiro do apartamento da hotelaria. Pequenas empresas podem desenvolver isso na nossa cidade, não pode?
né? Agricultura familiar. Empresa de fora, do Ceasa, fornecem para merenda escolar das escolas daqui. Por que a gente não pode incentivar o pequeno agricultor? A gente já faz isso hoje, né? Mas a expectativa com essa linha nova que está para vir é que talvez o juro seja zero. Então a gente vai estar emprestando dinheiro para o produtor rural, para o pequeno produtor, a juro zero, para ele fornecer o produto dele na feirinha aqui em Foz, nas feiras, no mercado municipal, que está chegando daqui a pouco. E nas escolas, né, para merenda escolar do município, né? Então, essas são as ideias, criar produtos para quem ainda não tem a oportunidade de acesso ao crédito, né? Então, Foz tem uma área rural extremamente pequena, mas mesmo assim tem um volume grande de pequenas propriedades que precisam ser atendidas, né? E que poderiam estar rendendo ainda mais, né? Poderiam estar agregando na economia da cidade, né? Com certeza, com certeza. E para esse 2024, o Volney Lampard tem mais novidades, além de querer capitanear esse trabalho no Rio Grande do Sul também? O que o Volney Lampard traz para a gente dentro desses mais de 20 anos à frente do Banco do Empreendedor? A minha meta sempre, todo ano, é ser um instrumento referência do crédito em Foz, né? Trazer tudo que tem de bom do governo do estado, dos outros órgãos que lidam com o crédito, e trazer isso de uma forma acessível para os empreendedores de Foz. Essa é a minha meta sempre, né? E lógico que a gente nunca para, a gente está sempre atrás de projetos novos, né? Então a expectativa aí é de conseguir alcançar toda essa gama de atividades que a gente tem no Banco do Empreendedor e conseguir ir lá para frente e gerar projetos novos, né? Quem sabe legislar coisas que tragam uma oportunidade para o pequeno empreendedor, que melhorem a nossa cidade, a economia da nossa cidade, né? Tu pensas nisso hoje? Eu penso nisso hoje e eu corro atrás disso, e quem sabe um dia acontece, né? Bom, experiência na área financeira e de liberação de dinheiro de crédito já tens, isso a gente já sabe, né? A gente tem uma experiência grande, tem números que comprovam isso, né? Então não precisa nem estar vendendo isso, né? As pessoas que foram atendidas pelo Banco do Empreendedor com certeza sabem como é bom isso, né? E depende do órgão público fazer isso chegar e gerenciar isso de uma forma séria, correta, que isso cresça na cidade, né? Tu acha que hoje o setor público de Foz do Iguaçu poderia dar uma contrapartida para colaborar ainda mais com isso ou não? Poderia, sabe? Sim, a gente tem tido o apoio da gestão, tem tido o apoio da chefia imediata, tudo, mas sempre falta, né? Falta um up aí para que isso aconteça, né? Mas infelizmente existe, quem sabe, um pouco de falta de gestão, né? E alguns setores prioritários sejam beneficiados, né? Então esse é um grande problema, né? Muitos setores precisam de pessoas para desempenharem e falta essa pessoa lá, né? Então é um problema geral hoje, né? É um problema que cada município tem que saber contornar para saber se desenvolver da forma mais qualificada e melhor, né? Isso. Mais uma vez quero agradecer, então, antes de agradecer a presença do Volney, quero aproveitar e destacar os nossos parceiros do Grupo Capitão, mais uma vez, obrigado pela grande parceria com empreendimentos em Foz do Iguaçu e também em Cidade Leste, no Paraguai. Ótica Estrela, um grande abraço. Precisando fazer óculos de sol, óculos de lentes de grau, você vai encontrar armações e lentes incríveis. Supermercado JD, qualidade e economia todo dia para você e sua família. Supermercado JD. Fênix Auto Center, a manutenção do seu carro e pneu para o seu veículo você encontra na Fênix Auto Center lá na Vila Portes, com certeza. Ainda destacar também a grande parceria do estúdio Baraldi Beauty. Atenção, meninas, estúdio Baraldi com certeza vai destacar ainda mais a sua beleza. Aproveite, fique linda para você, minha amiga que acompanha a gente. GB Vidraçaria, vidros de alumínio. Precisou de vidro de alumínio? Você com certeza vai poder encontrar em GB. Sorelli, sol e energias, placas solares, hein, gente? Que maravilha, que incrível mesmo é poder contar com essa economia na conta de luz, hein, gente? Internet de qualidade, Plusnet fibra ótica. Ô, maravilha, hein? Internet de qualidade nós usamos aqui no estúdio, inclusive, vale a pena você encontrar na Plusnet. Deixa eu aproveitar e ver com o Adrian. Temos perguntas? Temos perguntas, Adrian? Temos questionamentos? Tem questionamento? O Henrique perguntou se realmente algumas linhas de crédito é juros zero. Hoje nós temos uma linha destinada a produtos de inovação que o juro é zero. Então algo que não exista no mercado, que seja inovador, seja produzido, serviço, produto mesmo, a gente tem juros zero para isso e valor ilimitado para investimento nesse tipo de projeto.
chegou mais uma questão. Só os taxistas ou para todos os que trabalham no turismo com carro de aluguel ou até mesmo aplicativo podem ter algum tipo de trabalho, alguma campanha específica de benefício? Essa linha que é direcionada a veículos hoje é só para taxista, né? Até porque foi uma reivindicação da classe junto ao governo do estado, né? Mas pro turismo a gente já tem uma linha destinada à renovação da frota de vans, né? De transporte. E daí veículos maiores, ônibus e caminhões, a gente já tem essa linha também para renovação disso, né? Só que as empresas, essas linhas de van e de ônibus para transporte de turismo, elas são para empresas de porte maior, né? No caso do táxi, ele vai ser pro taxista CPF, né? Porque normalmente ele não tem uma empresa, ele tem uma concessão de exploração do ponto. Exploração do ponto, né? Isso, a princípio essa linha vai ser só pro permissionário do táxi. Perfeito. E mais uma questão que foi trazida, você falou em legislar, pretensão? É uma pretensão, até, obrigado pela pergunta. Uma pretensão tentar fazer um acesso melhor, né, para os empreendedores, para os empresários de Foz, para o pequeno empreendedor em especial, né? Assim como ele tem acesso ao Banco do Empreendedor hoje, eu imagino que ele tenha que ter acesso em todos os serviços públicos, né? A gente pode estar revendo uma série de coisas, porque a legislação hoje está um pouco já antiga, né? Ela precisa ser atualizada. Infelizmente, isso vai acontecer quando tiver pessoas preparadas para isso, né? Me sinto preparado para legislar e para organizar isso, até porque eu conheço os dois lados, né? O serviço público, do legislativo e do executivo, né? Pelo tempo, pelos setores onde eu passei e pela dificuldade que a gente tem em gestionar o Banco do Empreendedor, né? Então você acaba percebendo qual é a dificuldade do empreendedor de Foz do Iguaçu. É a primeira vez que passa pela tua cabeça, Valnei, colocar teu nome à disposição da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu? É a segunda, né? Porque é a segunda, eu já tive uma oportunidade, fiquei na suplência e tal, mas eu tinha desistido disso, né? Faz tempo essa primeira... 2016. E hoje eu percebo de que se as pessoas que têm potencial, que têm ideias de inovação, de facilitação, se eximirem de concorrerem, a gente acaba abrindo um precedente para ter o que tem, né? Então, imagino que a gente tem aí pela frente bons nomes aí concorrendo, né? Colocando o nome à disposição e se for eleito, com certeza vão começar a iniciar uma diferença na nossa cidade. A sua principal bandeira, sem dúvida, é empreendedorismo, né? A bandeira é empreendedorismo, é o acesso, é facilitação, é transformar, a oportunidade de gerar emprego e distribuir renda na cidade tem que ser em primeiro lugar, né? Porque a gente vive hoje com microempreendedores individuais movimentando a economia da cidade, né? Então, são muitos casos aí que você enxerga em toda esquina tem um empreendedor que movimenta junto com ele mais uma família toda, né? Então, essas pessoas precisam ter prioridade de acesso ao serviço público. Maravilha, maravilha. Queremos agradecer. Recebemos hoje Valnei Lampert, coordenador do Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu. Para encerrar, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te acompanhando, Valnei, para que possam estar conhecendo um pouquinho mais do trabalho do Banco do Empreendedor, um pouquinho mais do Valnei. Isso. Caco, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast teu. Já assisti várias matérias já publicadas no YouTube, né? De chegar onde a gente chega através do teu programa, né? E dizer para as pessoas que procurem o Banco do Empreendedor. Você que está nos assistindo, você que já é cliente, que já captou dinheiro com o Banco do Empreendedor, divulgue isso, porque a gente tem recurso lá ilimitado a juro barato, 0,5%. Não vai ter em lugar nenhum dessa cidade, quase que com certeza, né? Então, a oportunidade de você alavancar a atividade, de iniciar seu pequeno negócio hoje está aí. Está lá na Avenida Brasil, das 7h30 às 13h30, aberto. Fora isso, a gente tem o WhatsApp 999850006 e a gente está à disposição aí para operacionalizar o dinheiro que vem do governo do estado aí para as empresas de Foz. Tá certo. Mais uma vez, Valnei Lampert, muito obrigado. Estamos de portas abertas sempre que for necessário. O Banco do Empreendedor vai ser muito bem-vindo para que a gente possa trazer essas informações de grande valia para todo mundo que acompanha o nosso canal, as pessoas que estão querendo empreender, que já estão empreendendo em nossa querida Foz do Iguaçu. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu, gente, um forte abraço. Vai ficando por aqui nossa edição de ouro do New Vibecast. Foi muito bom contar com vocês. Teremos mais novidades. Quarta-feira temos mais uma entrevista. Confira tudinho no nosso Instagram, no New Vibe Instagram, o New Vibecast, que lá tem todas as novidades, tá certo? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.